eu sou do meu. Olá, queridos irmãos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse lindo caminho de formação, mas principalmente nesse caminho de crescimento na nossa vida espiritual. E a Aliança de Misericórdia em Belo Horizonte preparou 4 temas que eles estão chamando de uma série Duc in Altum, ou Vamos pro Alto, né? Então, nessa série eu vou abri-la falando do progresso na vida espiritual. Então, desde já, se você ainda não é inscrito no canal da Aliança de Misericórdia BH, você se inscreve lá, deixa o seu joinha no final desta formação, para que o canal, para que o YouTube assim faça com que esta formação chegue até mais pessoas. Amém? Seja um evangelizador. Então não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal da Aliança de Misericórdia em Belo Horizonte, vai lá, aí embaixo, se inscreva, deixe o seu comentário e também, se você não é inscrito, se inscreve, deixe o seu joinha, deixa lá o seu curtir. Amém? Irmãos, então eu vou falar para vocês nessa formação sobre o progresso na vida espiritual, que é um desejo de todos nós quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Cristo. E os grandes santos, grandes místicos da igreja, eles costumam classificar a nossa caminhada espiritual como se ela fosse um caminho de escadas, de subidas, de conquistas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Pois, alguns santos, como Santa Teresa d'Ávila, como Santo Agostinho, também Santo Tomás de Aquino, eles vão definir como 3 vias. São 3 vias no nosso crescimento, no nosso progresso espiritual. A primeira via é a via purgativa ou de purificação, que enfim é o começo da nossa caminhada espiritual, são aqueles primeiros passos que a gente começa a dar. Depois a via iluminativa, que são aqueles que estão progredindo, passaram para um segundo passo na caminhada espiritual. E a terceira e última via, que eles vão dizer que é a via unitiva ou da perfeição. Então, esses são degraus que nós vamos subindo, degraus que nós vamos crescendo na nossa caminhada espiritual, e eu vou estar falando para vocês de forma assim mais aprofundada cada um desses temas, né? Nós temos esse grande desejo no coração de crescer espiritualmente, e quando nós temos esse grande desejo de crescer, de subir, vamos dizer assim, duc in altum, né? Subir para o alto, né? Então nós estamos nesse progresso. Então a gente sempre imagina que para chegar até o céu a gente está subindo uma escada. Então estas vias, podemos dizer assim, que são degraus que nós vamos subindo até a gente chegar ao céu, que é o lugar, o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração. E nesse caminho, nesse primeiro caminho que eu disse, que é a famosa via purgativa ou de purificação, que nós vamos caminhando, esse início da via purgativa, ele é sempre marcado pelo entusiasmo, pela alegria, que é aquele começo da nossa conversão. A alma descobriu o seu companheiro, Jesus Cristo. Cristo está constantemente em seus pensamentos, Cristo está constantemente nos seus afazeres, as alegrias tornam mais efusivas e as coisas dolorosas menos dolorosas. A princípio, a alma acha um gosto extraordinário nas coisas exteriores, que considera santificadas pela presença de Cristo, a organização humana da igreja, as funções litúrgicas, a música, a união da comunidade. Essa alma entra-se então por caminhos de generosidade para com as coisas de Deus e para com os outros, com um correspondente esquecimento de si próprio, né? É normal que muitos parem neste primeiro estágio da via de purificação, ou porque não tem orientação na confissão, ou porque se dão por satisfeitos. O que progride
na via purgativa, vamos dizer assim, entra por caminhos de contrição pelas ofensas a Deus, próprias e alheias, a vontade de lutar contra os próprios defeitos e ganhar virtudes, e a preocupação por cumprir a vontade de Deus em cada instante do dia, numa busca de agradá-lo mais e mais. Quando se avança na via de purificação, a alma ganha delicadeza e sensibilidade, e aí costuma vir a desilusão com realidades que ela vai, realidades que são desconcertantes, que ela vai descobrindo. Uma desunião na comunidade, a descoberta de defeitos humanos em um sacerdote, um escândalo qualquer, uma arbitrariedade por parte de um bispo no assunto do governo da diocese. Esta alma descobre que há uma vertente humana associada às coisas divinas. Trata-se de uma alma superficial. Perderá a amizade que já tinha por Cristo ou procurará uma outra religião. Mas há aquela que aprende a lição de que a divindade não está nas coisas terrenas. A verdadeira alegria não está em coisas exteriores. Esta continua no caminho, crescendo em delicadeza de alma e em vida interior. Segue-se as desilusões interiores, a constatação da falta de força de vontade na luta contra os próprios defeitos, do medo ao sacrifício, do apego às coisas materiais, da falta de sensação e recompensas na oração e na comunhão. Trata-se de uma alma orgulhosa. Teremos então um desiludido, um amargo, pessimista das coisas espirituais. Há, entretanto, outra, que, humilhando-se, aprende a lição de que deve desiludir-se de si mesma, entendendo que nada pode sozinha e que tudo ela precisa do Senhor Jesus na sua vida. Entretanto, o fato de que deve ser Cristo quem deve por tudo, começa então a conhecer sua ignorância e sua fragilidade, a descobrir o seu espantoso egocentrismo e sua autossuficiência. Aprende a não esperar nada em reciprocidade e a esvaziar-se de si mesma. Vê que não há nela bem algum fora de Cristo. Ele deve ser tudo e ela nada. Ainda aqui há um risco de desistir de prosseguir por causa de uma falsa humildade, que a leva ao convencimento de que não merece avançar. A alma verdadeira humilde confirma-se na via purgativa e se lança a uma nova via, que é a via da iluminação, que é a segunda via que nós vamos falar agora. A via iluminativa. A alma que, despojando-se do homem velho, deve agora revestir-se do homem novo. O primeiro estágio da via iluminativa consiste na luz que o Senhor concede à alma para compreender qual é o valor das coisas exteriores, as coisas agradáveis e também as contrariedades, os obstáculos, os defeitos das pessoas, as arbitrariedades, as tentações, um espinho que atazana a nossa vida. Ela vê que nunca adquirirá a paciência, a compaixão, a grandeza de coração, se não tiver sempre ao lado alguém ou algo que a leve a praticar estas virtudes. É por meio das contrariedades e das tribulações que a alma aprende a aderir totalmente à vontade de Deus e a descansar somente nele. A alma passa a aceitar estas situações de modo tão claro que deixa de rebelar-se contra elas, considerando-as como manifestação da vontade divina. A segunda fase consiste na luz que Deus concede à alma sobre as coisas espirituais e principalmente sobre as verdades da fé. Quando acontece essa iluminação, ocorre uma mudança assombrosa. Não é mais como a alma que carrega a arca da fé, sem nunca abri-la. Não é como a alma que adere às verdades de fé, vive seus efeitos e consequências, mas não consegue relacionar os fatos naturais
corriqueiros com esta fé. Se por graça divina persevera nessa rota, procurando aprofundar-se cada vez mais na boa doutrina, buscando as fontes seguras da tradição da Igreja, evitando os levianos e os desorientados, poderá chegar mesmo a experimentar as claras intuições próprias dos santos. É neste ponto que a amizade divina se torna objeto de verdadeiro conhecimento e contemplação. A alma não somente goza dessa amizade, mas também a percebe e compreende. É o que se chama de contemplação ordinária, que consiste numa forte consciência da presença de Deus. Cristo passa a ser a luz que irradia cada objeto de atenção da alma. Todas as coisas passam a ser vistas através dele. A alma atinge um alto grau da vida interior, o que não supõe nenhum tipo de alienação. Na via purgativa, a alma aprendeu que a vida interior pressupõe um exercício de todas as virtudes, nas atividades cotidianas, no trabalho, estudo, relações familiares, vida política, etc. Cada um dentro do seu estado e vocação específica. A alma goza da real intimidade com Deus. O perigo desse estágio é o orgulho extremo e embriagante. A alma corre o risco de se julgar perfeita e digna dessa intimidade. Costuma acontecer que os bens formados e esclarecidos imaginem que a voz interior deve sobrepor-se à exterior e consideram-se mais capazes de interpretar a igreja até do que a própria igreja. Já repararam que todas as heresias e todas as seitas procederam de algum amigo dileto de Cristo? Veja que interessante, né? Todos os grandes hereges e todos aqueles que fundaram seitas, até cristãs, né, vamos dizer assim, eles todos eram grandes amigos de Cristo, na verdade. Mas não souberam lidar com isso e deixaram com que o orgulho e o poder tomasse conta de suas vidas, a ponto de acharem que eram até maiores que a igreja, ou até ao ponto de acharem que até maiores do que muitos santos. Que a arrogância intelectual muitas vezes não faz conosco, né? Então, está na via iluminativa, ele está crescendo, mas ele acaba se esquecendo que tudo isso vem de Deus, vem do Cristo. Praticamente todos desfrutam de um alto grau de vida interior. Paralelamente ao crescimento da vida interior, é imprescindível que haja também um crescimento na devoção e na submissão à voz exterior com que Cristo nos fala na sua igreja. É muito difícil distinguir a diferença entre as inspirações do Espírito Santo e as inspirações e imaginações pessoais. Quanto mais intensa for a vida interior, quanto mais luzes receber, tanto mais deve sentir necessidade da mão forte da igreja. Irmãos, não adianta nada nós termos grande conhecimento, nós adquirimos numa caminhada de vida interior um progresso muito grande, mas nós não podemos esquecer que nós temos um tripé na Igreja Católica, que ele faz com que nós, de forma alguma, vamos cair numa heresia. Primeiro, a Sagrada Escritura. Segundo, a tradição da igreja, junto com tudo aquilo que a gente conhece de tradição, os santos e isso, e o magistério da igreja. Isso aqui é uma coisa muito importante. Ninguém progride num caminho espiritual, de vida espiritual, sozinho. Nós precisamos da igreja. Então, quando nós pensamos na igreja, nós precisamos pensar na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da igreja. Isso aqui nos mantém sólidos e firmes na nossa caminhada. E por último, a última via, que é a via unitiva. O aprofundamento nessa última via, a consolidação das duas, nos leva à terceira via, a via unitiva. Aquela que experimentaram os santos e que também devemos percorrer.
Aqui Deus se compraz dessa alma e a invade. Este caminho de amizade com Cristo é algo pessoal, sem repetição, e nem sempre é retilíneo. Não só porque Deus pode queimar etapas ou mudar a ordem segundo os seus desígnios, mas também porque depende das disposições de cada alma. O que importa é saber que é necessário dar todos esses passos com ânimo, humildade e espírito de superação até o fim da vida. Eis aqui um bom combate. Irmãos, nós precisamos entender essas três vias, esses três degraus nessa escada de progresso da nossa vida e da nossa caminhada espiritual. Mas nós não podemos, de forma alguma, pensar que seguindo estes passos, ou seguindo essa evolução, esse crescimento no progresso na vida espiritual, nós vamos atingir... o nosso desejo é ser santo, claro, mas com muita humildade a gente precisa buscar isso. Eu já vi muitas pessoas caírem no erro de ficarem pensando, eu já passei da via purgativa, estou na iluminativa, sabe? Mas isso é tão natural no decorrer da nossa vida, que muitas vezes nós achamos que a gente ainda está na via purgativa, na via de purificação, porque nós começamos a ver os nossos pecados, nós começamos a entender esse caminho de vida espiritual, a gente precisa se desvencilhar de tantas coisas e se apegar dia a dia e cada vez mais a Cristo, a nosso Senhor. Nós não podemos descuidar da nossa caminhada espiritual. E são muitas coisas que, infelizmente, nós temos ao nosso redor para nos tirar o foco e o nosso olhar daquilo que é o nosso principal, que é a nossa vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vida, esse progresso, ele vai acontecendo na medida em que minha alma deseja mais, deseja mais, deseja mais. A gente não pode parar. A nossa vida espiritual, ela precisa crescer e ela precisa progredir, mas para isso a gente não pode parar. A gente tem que desejar. Às vezes nós caímos, nós temos quedas, nossos pecados, às vezes nós temos brigas, nós temos discussões, nós temos desilusões, mas nada disso pode fazer a gente parar no nosso progresso de vida espiritual. A nossa alma precisa desejar sempre, sempre, sempre mais e mais. Eu quero crescer, eu quero progredir nesse caminho. Eu não posso ficar parado. O nosso grande problema é que muitas vezes a gente desanima. E aí às vezes a gente não consegue sair, por exemplo, da via da purificação, mas não porque nós não temos grandeza para isso, mas é porque a gente vai desanimando. E essa qualidade, uma virtude que os santos tinham, era essa, de lutar sempre, de não desanimar nunca. Eu caí, mas eu vou me levantar. Nós precisamos ter todos os dias aquela mesma atitude que tem o filho pródigo. Eu vou me levantar, eu vou me levantar. A gente não pode ficar parado e preso no passado. A gente precisa progredir no nosso caminho de vida espiritual. Como diz essa série, o tema dessa série, Duc in Alto. Nós precisamos desejar e buscar o nosso lugar, que é o céu. Nós vamos ir e desejar as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Esse deve ser o grande desejo do nosso coração, da nossa alma. Não se esqueça, progredindo nesse caminho de vida espiritual, vai aumentar em nós cada vez mais o desejo por Deus, né? O nosso desejo vai aumentando. Mas por quê? Porque nós estamos progredindo na nossa caminhada de vida espiritual. E à medida em que nós vamos progredindo, vai aumentando mais o nosso amor por Deus, vai aumentando mais o nosso desejo por Deus, vai aumentando cada vez mais o nosso desejo por Deus. Desejo a você uma ótima meditação nesses dias. Tem grandes livros aí de grandes editoras, O Progresso da Vida Espiritual,
de um grande padre, Padre William Faber. Então, se você quer crescer cada vez mais, procure nas grandes livrarias católicas aí online, Progresso na Vida Espiritual, Padre William Faber. Então vai estar lá, você vai encontrar e você vai poder crescer na sua caminhada de vida espiritual cada vez mais. Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.